nós estamos aqui entoando as adorações, oramos muito hoje, né? Parece que o culto, eu não sei como que você está, mas eu sei que Deus tem uma palavra sobre a tua vida. E que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou hoje. Talvez nós estamos num dia, teve feriado, de repente nós estamos um pouco cansados, né? Mas fala para o seu irmão, anima-se. Porque o Senhor ainda tem uma palavra para a sua vida. Amém? Eu estou feliz com o Senhor. Hoje já estivemos aqui orando logo pela manhã, apresentamos, e hoje nós viemos entregar o nosso melhor a Deus. Amém? Sem muita demora, abra sua Bíblia em João capítulo 11. Eu quero aqui compartilhar uma palavra ao coração da amada igreja. Serei breve naquilo que o Senhor ministrara no meu coração, que a igreja me ajuda glorificando, porque essa igreja não é proibido glorificar, amém? Você pode ficar na liberdade de exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. João capítulo 11, e eu achei muito interessante porque o departamento de Gécio, ele confirmou a palavra, e por esses dias, cadê minha líder? Por esses dias eu estava falando com o Senhor. Não é nós pedimos para os levitas, para os departamentos, louvar aquilo que, em cima daquilo que nós iremos ministrar, mas é o Espírito Santo ministrar no coração do ministrante e da liderança que vai se apresentar, porque é uma ligação só. E por esses dias eu estava falando com o Espírito Santo, cooperadora Jade, e quando vocês vieram com esse louvor, testificou aquilo que o Senhor ministraram no meu coração, pedindo para que Lázaro saia para fora. Amém? Vamos lá? A igreja está muito desanimada, mas Deus tem um segundo plano aqui para fazer nessa noite, amém? Capítulo 11 de João. Vou colocar aqui para nós lá. Eu quero estar lendo o versículo 33 em diante. Amém? Capítulo 11 de João, o versículo 33. Todos acharam? Capítulo 11 de João, versículo 33, vai dizer assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Versículo 35 encerra: Jesus chorou. Posso se assentar glorificando a Deus. Amém? Amados irmãos, estamos dentro de uma palavra. Menor versículo 35, Jesus chorou. E uma situação para tirar as lágrimas do meu mestre foi tremenda. Ele se moveu de uma íntima compaixão mediante uma situação que estava acontecendo. Meus irmãos, entendemos essa palavra do Senhor no capítulo 11, que Jesus ele vem da festa da dedicação. Só que nesse momento Jesus ele recebe uma informação referente ao seu amigo que se encontra enfermo, porque o versículo 1 vai nos dizer dessa forma, que estava então enfermo um certo Lázaro. Uma enfermidade havia tomado conta do seu corpo. E sua irmã Marta e Maria vai mandar alguém avisar a Jesus sobre essa enfermidade que está sobre a vida desse amigo Lázaro. Nós entendemos que Jesus era um homem que não parava, mas em algumas das suas paradas ele estava na casa desta família, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Então eram
amizade, sobre o carinho que Jesus ele tinha para com essa família. De repente chega essa informação para Jesus, que essa pessoa que ele gosta, que ele ama, que ele tem uma amizade, um laço de amizade, se encontra em enfermidades. Só que nesse período que Jesus ele recebe essa informação, nós começamos a entender que ele manda dizer que essa enfermidade não era para a morte. E Jesus ele permanece no mesmo ambiente. Jesus ele não vai se desesperar para ir até Lázaro, não. Isso me chamou a atenção, igreja, porque estamos falando do momento que Jesus recebe uma notícia que o seu amigo está doente. E eu comecei a entender que nós, quando recebemos uma notícia, meu pastor Rogério, nós queremos correr até lá e fazer alguma coisa. Jesus ele é tão extraordinário que Jesus ele sabe todas as coisas. Ele não se desespera como nós nos desesperamos muitas das vezes. Porque tem momentos na nossa vida que não vai ser o desespero que vai fazer com que nós resolvemos uma situação. Tem momentos na nossa vida que chegam algumas notícias e nós se desesperamos, enfiando os pés pelas mãos e achamos que estamos corretos. Mas hoje, nessa noite, Jesus vem me ensinando, conforme a tua palavra, que haverá um momento que nós temos que permanecer no mesmo ambiente, na mesma posição, até que chegue o momento certo. Porque o desespero do ser humano, quando recebe uma notícia, ao invés de muitas vezes ajudarmos, nós atrapalhamos o trabalhar de Deus. Então nós estamos entendendo aqui que quando chega essa informação para Jesus, ele permanece no lugar, ele não vai junto com a pessoa que vai receber a mensagem. E nós começamos a entender, puxa vida, não era para Jesus ir? É o amigo dele que está enfermo. Então era para Jesus largar tudo e sair correndo, e de encontra quem? Encontra o Lázaro. Mas Jesus permanece no mesmo lugar. E nessa permanência de Jesus no mesmo lugar, nós começamos a entender. Jesus ouvindo isso, está em enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Irmão, nós não vemos aquilo que está para acontecer, mas Jesus já sabe. Porque Jesus precisava desse período. Porque Jesus, antes mesmo de acontecer, ele já sabe o que precisa ser feito. Jesus sabia que naquele lugar tinha pessoas que não davam crédito, que não acreditavam no poder de Deus. E aquilo era uma oportunidade de manifestar a presença de Deus. Então Jesus permaneceu no mesmo ambiente. Jesus permanecendo no mesmo ambiente. Quando Jesus resolve estar indo sobre aquele lugar, quando ele chega próximo daquele lugar, e ali nós começamos a entender que quando chega a informação, quando a pessoa volta e Jesus começa a trilhar o caminho para chegar até Lázaro, é o momento que Lázaro já está morto e Lázaro já está enterrado. Só que quando Jesus chega, começa a entender que ele não chega atrasado. Olha aqui para o seu irmão, até o bebeu água, fala para ele assim: Jesus nunca chega atrasado. Quem tem glória, dá glória. Quando Jesus chega naquele ambiente, as pessoas já estão comovidas pela situação que Lázaro já está morto. Já colocaram uma pedra. E aquela situação, quando Jesus começa a entender, e a palavra de Deus, onde nós lemos, Jesus, pois quando viu chorar, e também chorando os judeus, que vinham-se, e ele se moveu no espírito, pela situação, então Jesus também chorou. E nesse choro de Jesus, disseram a Jesus, que vendo que o amava, todo mundo, todas aquelas pessoas que estavam lá. Mas agora nós começamos a entender que Jesus pergunta, aonde que está? E Jesus, ele vai ser levado até aquele local. Mediante isso, ele tem uma conversa com Marta, ele tem uma conversa com Maria, mas isso não vem ao caso, porque nós entendemos que Maria, quando ela entende que Jesus está ali, ela vai ao encontro dele. Marta também foi a primeira, foi ao encontro dele. Só que a intenção dela é falar assim: se você tivesse chegado, tudo teria resolvido. Meu Deus! Nós fazemos dessa forma, igreja, porque nós achamos que Jesus
que nós queremos, não aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Marta, muitas das vezes, é como eu e você. Se Jesus não chega na hora certa, nós falamos para Jesus: se você estivesse vindo na minha casa, isso não tinha acontecido. Mas é interessante que a síndrome de Marta, muitas vezes, está sobre nós cristãos. Nós apontamos o dedo para o Senhor e achamos que Ele tem obrigação de fazer alguma coisa no nosso tempo e na hora que nós queremos. Mas eu tenho um recado de Deus para você: Deus não vai trabalhar no seu tempo, Deus não vai trabalhar se você fazer biquinho, Deus não vai trabalhar se você apontar o dedo para Ele e falar para Ele assim: eu não faço mais porque o Senhor não fez isso. Deus, Ele não é movido às suas emoções, Ele é movido àquilo que Deus determinou para ser feito na minha e na sua vida. Muitas vezes nós queremos comover Deus com as nossas lamúrias, igreja. É porque se você tivesse chegado no tempo certo, desde quando Deus se atrasa para fazer a tua obra? Desde quando Ele chega atrasado para realizar o teu milagre? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo o mesmo Deus. O importante é nós adorarmos Ele. Então Marta, naquele período ali, ela simplesmente quer: oh Jesus, você demorou, hein? Por que você não veio no dia? Se eu fosse Jesus, só conjecturando, eu ia falar assim: você não falou, só falou que ele estava enfermo, Marta. Só mandou um recado para mim. Ah, ele está enfermo. Jesus, ele chega no momento certo. E se ele não fez ainda, é porque não é o tempo. Fala para o teu irmão: espera o tempo de Deus. Eu estou só pedindo para você falar para o teu irmão para quebrar um pouquinho o gelo. Aí nós começamos a entender, igreja, que nesse período que Jesus, vai ser bem breve isso daqui, porque é coisa extraordinária, que Jesus, ele entende, e eles falam para Jesus que já está morto, já faz 4 dias, e Jesus está lá. Jesus, ele simplesmente, ele sabe o que tem que ser feito, igreja. E Marta vai falar, como o Jéssica falou aqui: ah, Jesus, você vai querer fazer alguma coisa agora? Já cheira mal, mas é tão interessante. Disse Jesus: tirai a pedra. Eu achei isso extraordinário, meu cooperador Felipe. Sabe por quê? Porque tem pedra que precisa ser removida, não é por Jesus, é por você. Jesus, ele fala na sua palavra: tirai a pedra. O poder dele poderia, minha cooperadora Stephanie, ter removido aquela pedra. Poderia ou não poderia, igreja? Não, fala de novo: poderia ou não poderia? Poderia. Só que ele falou assim: vem cá, eu vou dar um ensinamento para o altar restaurado. Não sou eu que tenho que remover a pedra que está na tua frente, é você que tem que tirar a pedra que está impedindo você de ser o verdadeiro adorador essa noite. Aí eu comecei a entender isso daqui, igreja, porque tem situação que está lá dentro, quem tem que se remover essa pedra, sabe, meu pastor? É a pessoa, somos nós. Aquilo que é para nós fazer, Deus não vai fazer por nós. Aquilo que está na incumbência de nós fazermos, Deus não vai fazer por você. Então tem coisa na sua vida que está paralisado por falta de atitude minha e tua, porque Ele está falando: tira a pedra, porque o que está morto eu dou vida e trago para fora. Aleluia! A igreja está entendendo o que Deus está falando? O que está morto lá dentro que você precisa remover a pedra hoje? Porque Lázaro estava 4 dias. Fala para o teu irmão: 4 dias. 4 dias. Ninguém dava mais nada para esses 4 dias de Lázaro estar lá dentro. Mas Jesus falou assim: mas espera aí, eles vão remover a pedra, porque tira o que está na frente, tira todo empecilho, tira todo embaraço, tira toda a questão de você se embaraçar nessa vida, porque aquilo que está lá dentro, eu dou ordem para sair com vida, e eu começo a mudar. Então quando eu olhei isso daqui, eu falei assim: Senhor, isso aqui é muito interessante, porque Ele não falou simplesmente assim: Lázaro, sai. Não, primeiro vocês vão ter que remover aquilo que você colocou. A igreja não tem isso. Você tem que tirar aquilo que você pegou para a tua vida. Primeiro você tira aquilo da sua frente, aí depois deixa Deus trazer para fora aquilo que está em oculto, aquilo que está escondido, aquilo que está fazendo você paralisar, aquilo que está fazendo você levar a tua família à ruína. A tua família ainda não está melhor, porque a tua pedra está impedindo. O que você precisa remover hoje? Fala para o teu irmão: você está removendo?
irmão, você não vai remover nada. Fala para ele assim, ó, remove a pedra. Eu não quero saber qual é a pedra que está na tua frente. Eu quero falar para você que o Espírito Santo falou no meu coração. Tem coisa que é para você fazer e tem que começar hoje. Não é amanhã. Você tem que começar a retirar hoje. Então qual é a pedra que você precisa remover para sair vida? Ah, pastor, é a pedra do perdão. Eu não consigo perdoar. Tira essa pedra. Deus está dando uma ordem hoje. Tira essa pedra. Remove essa pedra, porque você vai ver aquilo que Deus vai fazer com você. Irmãos, hoje é culto da família, irmãos. E tem algumas pedrinhas que estão atrapalhando a sua vida familiar. Eu não estou falando só de ministério, não. É família, não é culto da família, meu pastor, estou enganada. É culto da família. Então como que está a tua família? Tem pedra para ser removida. E é você que tem que remover. Não, pastor, é aquele que está lá em casa. É aquele, não. Está errado. Se você vê, é você que tem que remover essa pedra. É com você que ele está falando. Não é com quem ficou em casa dormindo. Não é com quem ficou em casa olhando para a televisão. É com você que veio para o culto hoje. Então a responsabilidade é tua. Olha para o teu irmão, a responsabilidade é tua. Veio hoje, leva para casa. Só que nós não queremos remover. Nós não queremos tirar alguma pedra que está nos atrapalhando de alguns aqueles. Porque nós entramos no comodismo. Colocamos uma pedra, fechou tudo, ninguém está vendo, ninguém sabe, só é eu. Então para com isso, porque Deus já viu que está escondido. E Ele quer fazer algo sobrenatural na minha, na tua vida. Mas primeiro Ele está falando assim, toma atitude. Você remove e eu trabalho. Sabe aquilo que fala, por que está tão parado isso? Porque não está fluindo, porque tem algo que está impedindo. E é você que está trazendo impedimento para a sua própria casa, para a sua própria estrutura. Ah, pastor, você não sabe o que estou vivendo. Irmãos, não é questão de saber. Deus está falando, tem algo que você precisa tirar hoje. É um vício. Você colocou essa pedra na frente e está impedindo você realizar projetos. É a mágoa. Retira ela hoje, porque isso não vai te levar para o céu, igreja. Você quer ver milagre? Remove aquilo que está impedindo você enxergar o milagre. Nós começamos a olhar para a nossa história e achar que muitas vezes não tem mais jeito, mas a pedra está lá parada. E a pedra estando lá impedindo Deus trabalhar na tua vida. Quanto tempo faz que você não se movimenta com aquilo que Deus quer movimentar na tua vida? Quanto tempo faz que você não sente mais essa presença extraordinária de Deus? É a pedra do impedimento que está impedindo você. E essa pedra do impedimento está fazendo com que você se paralisa. Você tem que declarar essa noite que você vai remover as pedras que estão me impedindo. Faz um exame aí, igreja. Deus não trouxe essa palavra simplesmente para você ir para casa do mesmo jeito. Você tem que olhar para você e falar assim, a partir de hoje, pastora, eu vou remover as pedras do impedimento que estava paralisando a minha história. A partir de hoje, eu vou começar a ser um verdadeiro cristão, aquele que nada vai impedir. Só que Jesus fala assim, tirai a pedra. E Marta, ela falou assim, a irmã do defunto disse assim, Senhor, cheira mal. Quando você começar a tirar sua pedra, sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa. Não tira não. É os amigos que vai falar para você, não, para com isso. Para que você vai mexer nisso? Para que você vai remover isso agora? Por que você vai estar mexendo nessa situação agora? Não dê ouvido para a oposição, para as pessoas que não vão caminhar com você na sua vida, que não estão te ajudando. Olha para Cristo, é para você tirar, para você ser liberto. Se você não tirar, você vai continuar do mesmo jeito. Então, muito da Marta fala isso. Quando você quer tomar uma atitude na sua vida, vai aparecer Marta e falar assim, não tem problema nenhum, pode ficar desse jeito. Não precisa tirar nada. Pode deixar do jeito que está. Não tem problema. Tem problema sim, senão Deus não estava falando comigo e com você hoje. Então não dê ouvido para Marta. E aí quando Marta fala isso, o versículo 39, já cheira mal, porque já é 4 dias. E disse Jesus, não te hei dito que se creres verá a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haver ouvido. Irmãos, na nossa vida muitas vezes há alguns impedimentos. Muitas das vezes há algum impedimento que nos impede até mesmo de entender a palavra do Senhor. O que
nós entendemos até mesmo a palavra do Senhor. Eu não quero que nessa noite você saia desse culto sem entender aquilo que Deus está falando comigo e com você. Mas eu quero que você saia desse culto entendendo que Deus hoje me trouxe aqui para trazer uma palavra profética na sua vida. Só que para você tomar posse, você tem que remover algumas situações que estão paradas, que estão atrapalhando você, e você sabe disso. Porque tem situação, irmãos, que nós vamos passando 1 ano, 2 anos, 3 anos e nós não queremos mudança mais. Só que Deus me trouxe aqui para falar para você o que está impedindo você agora. Se tudo isso que você está fazendo está entrando no embaraço, é hora de você tomar um posicionamento na tua vida. Se é para perdoar, perdoa. Se é para esquecer, esquece. Se é para voltar, sabe, volta. Se é para fazer, faz da maneira correta agora. Não permita que marcas da vida impeça você de sair daqui liberto nessa noite. Essa noite Deus quer tratar com o seu interior, quer tratar com você no meio da tua casa, no meio da tua família. É hora de você olhar para a tua família e entender que a tua família é a parte principal do teu ministério, que a tua família tem que andar lado a lado com você, que a tua família recebeu uma ordem do céu, que vocês vão trabalhar junto na obra, que vocês vão tirar as pedras do empecilho, aquilo que paralisa uma casa. Sabe o que paralisa uma casa? Muitas vezes é o nosso comodismo, entendendo que aquilo não vai fazer mal. Está fazendo mal para a tua vida sim. Então remove essa pedra em nome de Jesus. Remove aquilo que não está mais ajudando você a caminhar. Remove aquilo que muitas vezes está atrapalhando você dentro da sua casa, dentro da sua família, nos seus negócios. Uma coisa puxa a outra, irmãos. E aí Jesus, ele é extraordinário. E quando ele fala, ainda que tem os questionadores, ele simplesmente com uma grande voz, ele fala: Lázaro, venha para fora. Porque ele falou isso? Porque eu já estava liberto daquilo que estava impedindo na frente. E para ele chamar a libertação verdadeira para a tua vida, você tem que remover a pedra. Porque quando eles removeram aquela pedra, aí Jesus fez a oração. Aí Jesus falou: Lázaro, chamou pelo nome dele. Uma palavra do Senhor na minha, na tua vida, tudo pode mudar. É tudo isso para falar para você que uma palavra que vem lá do céu pode mudar a tua história, pode mudar o teu casamento, pode mudar a tua vida. Uma palavra que Deus está determinando para mim, para a tua vida. Qual é essa palavra, pastora? Venha para fora, e ainda que esteja morto, viverás. Então aquilo lá era um ambiente que, se ele falava: mortos, vem para fora, todos viriam. Mas ele é extraordinário. Eu quero trazer vida para Lázaro hoje. E ele simplesmente fala o nome de Lázaro. E eu quero trazer vida para Lázaro, porque Deus, ele tem certa determinação para trabalhar. Ele não faz bagunça, irmãos, porque as coisas de Deus não causam confusão. E de lá de fora, ele simplesmente chama o nome de Lázaro. E Lázaro vem para fora. E ele pede para tirar as ataduras, pede para tirar aquela situação toda. E Lázaro agora recebe a vida. Sabe o que é isso? E foi como o departamento de Jéssica contou. Você pode receber vida nessa noite? O que estava morto na sua história? Que tinha morrido na sua história? Você percebe que faz tempo que você não se tornou, você perdeu a alegria. A alegria de estar na casa do Senhor, pastor, já pensou? Isso estava morto em você, mas hoje Deus está dando vida. Sabe aquela melancolia que dá em você de repente? O Senhor já está tirando isso de você e está trazendo vida. Aquela confusão na sua mente que você não sabe aonde. Tem hora que você quer, tem hora que você não quer, tem hora que você vai, tem hora que você não vai. Todo esse laço de impedimento, toda essa dúvida tem que sair hoje da tua história, da tua vida, em nome de Jesus. Sabe o que é isso? Eu quero profetizar vida sobre a tua história. Eu quero profetizar vida sobre os teus negócios. Eu quero profetizar vida sobre a tua família. Eu quero profetizar vida sobre teus filhos. Eu quero profetizar vida sobre a tua esposa, sobre o teu esposo. Eu quero profetizar vida sobre a tua faculdade. Eu quero profetizar vida no seu projeto que você tem começado e parado no meio do caminho. E muitas vezes você não entende por que não flui, porque havia uma pedra impedindo a realizações de projeto. Mas hoje a ordem do céu é: eu dou vida. Eu trago vida para a minha igreja, porque essa noite é uma
pessoas para proclamar o verdadeiro evangelho. Então eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei se você entrou triste, abatido, amargurado, com dúvida, precisando de uma resposta. A resposta é essa, a última palavra ainda vem do céu. Não desista, porque aquilo que estava morto viverá, e Deus vai trazer à existência aquilo que não existe, para você entender o Deus que você tem servido. Aleluia. Mas nessa noite vamos ficar de pé, igreja. Pastor, é isso a palavra? Não, é tudo isso a palavra. Eu quero que você feche os seus olhos. Só que esse fechar dos olhos eu quero que você entenda. Qual é a pedra que você vai ter que tirar para você sair daqui de Poço de Vitória? O que estava te amarrando? O que estava segurando a tua estrutura? Irmãos, eu falei do Espírito Santo. Ele falou assim: eu só quero trabalhar no meio da igreja. E Deus usa a gente da maneira que quer. Eu não sei o que você veio querer ouvir hoje, mas nós não iniciamos o culto. Nós iniciamos com oração, com posicionamento. Nós entregamos ao Senhor. E eu não sei o que a resposta que você queria hoje, mas a resposta é essa. Vai depender de você tirar a pedra. Porque nós estamos no comodismo, achando que Deus tem que fazer tudo para nós. Você tem que dar um passo primeiro. Ele poderia ter removido aquela pedra ele mesmo, mas essa incumbência é minha e tua. Faça a tua parte que eu vou te ajudar. É isso que ele está falando. Dá o primeiro passo que eu vou te ajudar. É isso que ele está determinando na minha e na sua vida. Então nessa noite, é noite de nós profetizarmos. Dá as mãos para o seu irmão. Porque de repente sozinho você está mais fraco. Mas quando você recebe um apoio daquele que está do seu lado, você vai ficar mais forte. E eu quero que nesse momento que você dá as mãos, você que começa a remover. Porque o irmão que está do seu lado não vai te julgar, irmãos. Ele não sabe nem qual é a pedra que você vai remover. Ele precisa saber. É você e Deus. Então o irmão que está do seu lado não vai nem saber, só que ele vai ser o apoio que você precisa. Feche seus olhos. E comece a remover a pedra do sofrimento. Comece a remover a pedra do trauma. Dá uma seguradinha. Comece a remover a pedra da insegurança. Eu estou falando aqui, profetizando sobre a tua vida. Comece a remover a pedra da falta do perdão. Aleluia! Comece a remover da tua vida a pedra que estava destruindo a tua família, a incompreensão de dentro do seu lar. Comece a remover a pedra que fazia com que você mentia. Comece a remover a pedra da insegurança, da falta do amor. Comece a remover as pedras que estavam fazendo com que você estava com um espírito de inferioridade, não acreditando em você mesmo. Você olhava para todo mundo achando que todo mundo estava conquistando, menos você. Remove essa pedra desse impedimento. O Senhor está aqui, o Espírito Santo, Ele está te ajudando a remover isso. Ele está te ajudando a remover essa pedra que estava afastando você da presença de Deus. Aquilo que estava perturbando a tua mente. A pedra da depressão, da ansiedade. A pedra do orgulho. Você achando que você é forte o suficiente. Não. Você não é super homem, nem super mulher. Tira essa pedra de achar que você aguenta tudo sozinho. Você tem o Espírito Santo, que é o teu ajudador, que te trouxe aqui nessa noite para falar com você. Você não está sozinho. Tem um Deus que quer te ajudar a caminhar por essa estrada. Um Deus que está te ajudando. Pastor, eu não consigo remover essa pedra, porque essa pedra é algo muito tempo que está junto comigo. Essa é a oportunidade que o Espírito Santo está passando aqui hoje. E Ele está passando e removendo as pedras que estavam trazendo insegurança. E Ele quer fazer uma nova aliança contigo, uma aliança verdadeira que estava impossibilitando você de receber as promessas de Deus. Você percebe que muitos foram as promessas, mas você paralisou no meio do caminho, porque houve uma pedra de palavras contraditórias, palavra que ofenderam a tua alma, palavra que ofenderam o teu ministério, palavra que ofenderam a
hoje, porque é o Pai que está tirando todo esse laço. Porque você chega na igreja, você fala: hoje eu vou entregar o meu melhor culto. Quando você atravessa para aquelas portas, você é invadido por uma insegurança, por uma tristeza na tua alma, e você não consegue se entregar da maneira que é para se entregar. E hoje Deus está falando: eu estou tirando essa pedra que estava te afastando da verdadeira adoração. Aquilo que você fazia antes, colocar uma pedra e você não faz mais. Deus está falando com a igreja: é hora de descortinar, porque você tem uma chamada, paralisar a tua chamada, e você anda frustrado, abatido, com a cabeça baixa, achando que não vai conseguir, e você está caminhando. Só que hoje chegou o tempo de Deus simplesmente falar assim: é hoje que eu te trouxe aqui, é hoje que eu estou descortinando a tua chamada, é hoje que aquilo que estava paralisando você, eu estou removendo, eu estou tirando hoje tudo aquilo que estava impedindo você de ser um verdadeiro adorador. Eu estou movendo hoje. Igreja, você continua com os olhos fechados, porque o Senhor está operando. Aquele que pode interceder, interceda. Sabe por quê? Tem pedra de muitos anos para ser removida, e muitas vezes nós estamos assim dispersos, mas a ordem de hoje é: remove essa pedra, remove essa pedra, remove essa pedra da tristeza, da insegurança, da vontade de ir embora. Olha que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. É uma pedra que você fala assim: não, agora chega, foi a última gota. Deus está falando: eu estou removendo essa pedra, eu estou colocando no mar do esquecimento, porque eu tenho uma história para a sua vida. Essa noite é noite de nós entendermos que é uma chamada. Nós entendemos que o Espírito Santo, ele continua habitando na tua vida. Não é porque ficou uma pedra na tua frente que teu ministério acabou, que a tua família vai ser destruída. Não, porque Deus te trouxe aqui nessa noite para falar comigo e com você. Remove essa pedra, porque aquilo que está morto, a ordem dele é: eu vou dar vida. Ainda que você não esteja entendendo, mas aquele filho vai voltar para a igreja, aquele esposo vai voltar para a igreja, aquela esposa vai voltar para a igreja, a tua empresa não vai fechar, o teu projeto não vai ser mais falido, porque foi removido aquela pedra que trazia confusão. Remove, Espírito Santo, remove a pedra que paralisou a chamada dos teus filhos, a alegria dos teus filhos que está na tua casa. Ah, Senhor, o papai está falando ao meu coração, o Espírito Santo fala na minha alma. Tem pessoas hoje aqui que têm se frustrado no meio de uma caminhada. Eu não sei o que fizeram com você, mas nessa noite você tem um Deus, você tem um Pai, você tem um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que fizeram com você, eu não sei qual foi a palavra que lançaram sobre a tua casa, qual foi a palavra de maldição sobre a tua família, mas nessa noite vai ser removido toda essa pedra de maldição que lançaram sobre você. Você não vai acabar da maneira que estavam falando sobre a tua vida. É noite de libertação, igreja. É noite de libertação sobre essa casa. É noite de libertação sobre essa casa. Permaneça com seus olhos fechados, porque Deus está libertando vidas nessa noite. Deus está libertando história nessa noite. Deus está libertando pessoas. Você entrou hoje aqui dentro simplesmente com o seu coração: eu vou por ir. Não, você veio conduzido pelo Espírito Santo de Deus para você chegar no lugar certo. Ah, pastora, mas como vai ser se eu remover essa pedra? Não se preocupa, porque quem vai cuidar da tua história é Ele. Quem vai trazer vida sobre tua vida é Ele. Ele vai se responsabilizar de tudo aquilo que irá acontecer sobre a tua vida. Permanece em oração, igreja. Começa a remover essas pedras. Começa a remover as pedras. Tem pedra sendo removida nessa noite. Permanece com seus olhos fechados, igreja. Tem pedra sendo removida nessa noite. Tem pedra sendo removida. Você não nasceu para derrota. Você não nasceu para ser derrotado. Você nasceu para ser mais do que vencedores. Tem pedra sendo removida nessa noite.